Audiências de quinta-feira, dia 28 de março. A Hora da Venenosa conquista liderança isolada com 12 pontos de média na tarde desta quinta-feira, dia 28 de março. O quadro A Hora da Venenosa mais uma vez venceu a concorrente e consolidou o primeiro lugar isolado na audiência. Na faixa das 14 horas e 3 minutos às 15 horas, a atração, comandada por Reinaldo Gutino e Fabíola Reiper, marcou média de 12 pontos, pico de 12 pontos e share de 26% contra 11 pontos da segunda colocada. No horário completo, do meio-dia às 15 horas, o Balanço Geral São Paulo garantiu o segundo lugar isolado na audiência com média de 10 pontos, pico de 13 pontos e share de 22% contra 8 da terceira colocada. Cidade Alerta mantém dobro de vantagem da concorrente e garante segundo lugar isolado. O Cidade Alerta, que foi ao ar nesta quinta-feira, 28 de março, garantiu, novamente, o segundo lugar isolado com o dobro de vantagem da terceira colocada. O jornalístico, comandado por Luís Batti, foi ao ar na faixa das 16 horas e 48 minutos às 19 horas e 56 minutos e registrou média de 12 pontos, pico de 16 pontos e share de 20% contra 6 pontos da concorrente. Bela, a Feia consolida segundo lugar isolado com 2 pontos de vantagem em São Paulo. No Rio, registra 8 pontos e é vice-líder. Isolado na tarde de ontem, dia 28 de março, Bela, a Feia consolidou o segundo lugar isolado em São Paulo e Rio de Janeiro. Na faixa das 15 horas às 15 horas e 54 minutos, a trama, que tem adaptação de Gisele Juraz e direção de Edson Spinello, marcou, em São Paulo, 8 pontos de média, pico de 11 pontos e share de 17%. A terceira colocada registrou 6 pontos de média. No Rio de Janeiro, a novela consolidou o segundo lugar isolado com média de 8 pontos, pico de 9 pontos e share de 17%. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Caminhos do Coração em segundo lugar isolado na audiência de São Paulo com 6 pontos, no Rio também é vice-líder isolado com 8 pontos. O capítulo da novela Caminhos do Coração, exibido na tarde desta quinta-feira, dia 28 de março, consolidou o segundo lugar isolado em São Paulo. Na faixa das 15 horas e 54 minutos às 16 horas e 48 minutos, a trama, escrita por Tiago Santiago com direção-geral de Alexandra Vancini, marcou 5,8 pontos de média, pico de 8 pontos e share de 12%. No Rio de Janeiro, a novela consolidou o segundo lugar isolado com média de 8 pontos, pico de 9 pontos e share de 16%. Record TV consolida segundo lugar isolado na média de todo o dia nesta quinta-feira, 28 de março, em São Paulo. A Record TV consolidou o segundo lugar isolado na média de todo o dia. Na faixa das 7 horas à meia-noite, marcou 9 pontos de média com share de 17%, no Rio de Janeiro. A Record TV também foi vice-líder isolado com 9 pontos de média e share de 18%. Fala Brasil é vice-líder na manhã. O Fala Brasil desta quinta-feira, dia 28 de março, garantiu a vice-liderança na audiência. Exibido na faixa das 8 horas e 55 minutos às 10 horas, o jornalístico, comandado por Carla Secato e Roberta Pisa, marcou média de 5 pontos, pico de 5 pontos e share de 16%. No Rio de Janeiro, o jornalístico também consolidou o segundo lugar isolado com média de 7 pontos, 8 pontos de pico e share de 24%. A Terra Prometida consolida o segundo lugar isolado em São Paulo com 11 pontos, no Rio, registra 13 pontos e é vice-líder isolada. A novela A Terra Prometida, exibida na noite de ontem, 28 de março, consolidou o segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro.
Na faixa das 19 horas e 56 minutos às 20 horas e 45 minutos, a trama, escrita por Renato Modesto com direção de Alexandre Avancini. Marcou, em São Paulo, média de 11 pontos, pico de 15 pontos e share de 15%. No Rio de Janeiro, a consolidou o segundo lugar isolado com 13 pontos de média, pico de 14 pontos e share de 18% contra 9 pontos da terceira colocada. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Jornal da Record conquista segundo lugar isolado. O Jornal da Record desta quinta-feira, dia 28 de março, garantiu a vice-liderança isolada durante a reportagem Perigo nas Redes. O quadro foi exibido na faixa das 22 horas e 34 minutos às 22 horas e 41 minutos e marcou, em São Paulo, média de 11 pontos contra 10 pontos da concorrente. No horário completo, das 21 horas e 43 minutos às 22 horas e 41 minutos, o jornalístico, comandado por Adriana Araújo e Celso Freitas, conquistou 9 pontos de média, pico de 12 pontos e share de 12%. No Rio de Janeiro, o jornalístico consolidou o segundo lugar isolado com média de 9 pontos, pico de 14 pontos e share de 13%. A terceira colocada marcou 8 pontos de média. Com capítulo especial, novela Jesus em segundo lugar isolado no Rio de Janeiro com 13 pontos, em São Paulo, alcança 11 pontos. O capítulo especial da novela Jesus, A Via Dolorosa, venceu a concorrente e consolidou o segundo lugar isolado na audiência do Rio de Janeiro. O capítulo exibido ontem, dia 28 de março, registrou média de 13 pontos, pico de 14 pontos e share de 18%. A terceira colocada alcançou 10 pontos de média. Em São Paulo, a novela marcou 11 pontos de média, pico de 13 pontos e share de 15%. A trama, escrita por Paula Richard com direção de Edgar de Miranda, foi ao ar das 20 horas e 45 minutos às 21 horas e 43 minutos. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Com participação da jornalista Fabíola Gadelha e de artista de circo, reality show Troca de Esposas garante ótima audiência e alcança 11 pontos. O quinto episódio do reality Troca de Esposas, exibido na noite desta quinta-feira, dia 28 de março, teve a participação da jornalista Fabíola Gadelha e da artista de circo Virgínia Iranzi. Na faixa das 22 horas e 41 minutos às 0 horas e 25 minutos, marcou média de 9 pontos, pico de 11 pontos e share de 17%.